Shalom, shalom, bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 20, diz assim: Ora, havia um certo homem de Ramatazoim, do monte Efraim, e o seu nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, um Efrateu. Versículo 2. E ele tinha duas esposas, o nome de uma era Ana, e o nome da outra era Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. Versículo 3. E esse homem subia da sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. Versículo 4. E quando o tempo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, e a todos os filhos e filhas dela, porções. Versículo 5. Mas para Ana, ele dava uma porção digna, pois ele a amava Ana. Mas o Senhor havia fechado seu ventre. Versículo 6. E a sua adversária também a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado seu ventre. Versículo 7. E como ele assim fazia ano a ano, quando ela subia à casa do Senhor, deste modo ela a provocava. Por isso ela chorava e não comia. Versículo 8. Então disse Eucana, seu marido, a ela: Ana, por que choras tu? Por que não comes? E por que o teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Versículo 9. Assim, Ana se levantou depois de eles haverem comido em Siló, e depois de eles haverem bebido. Ora, Eli, o sacerdote, assentou-se junto a uma coluna do templo do Senhor. Versículo 10. E ela estava amargurada de alma, e orava ao Senhor, e chorava sobejamente. Versículo 11. E ela fez um voto e disse: Ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder a tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. Versículo 12. E sucedeu que, enquanto ela continuamente orava diante do Senhor, Eli observava sua boca. Versículo 13. Ora, Ana falava em seu coração, somente os seus lábios se moviam, mas a sua voz não era ouvida. Por isso, Eli pensou que ela estivesse ébria ou embriagada. Versículo 14. E Eli disse a ela: Por quanto tempo ficará embriagada? Afasta de ti o vinho. Versículo 15. E Ana respondeu e disse: Não, meu senhor, sou uma mulher de espírito perezoso, que quer dizer de espírito pesar, contristado, amargurado. Não bebi nem bebi vinho, nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Versículo 16. Não consideres a tua serva como uma filha de Belial, pois da profusão da minha alma queixo a angústia, e tenho falado até aqui. Versículo 17. Então Eli respondeu e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. Versículo 18. E ela disse: Que a tua serva ache graça à tua vista. Assim, a mulher tomou o seu caminho, e comeu, e o seu semblante não estava mais triste. Versículo 19. E eles se levantaram cedo pela manhã, e adoraram diante do Senhor, e retornaram, e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua esposa, e o Senhor se lembrou dela. Versículo 20. Porquanto sucedeu que, quando chegou o tempo, depois de Ana ter concebido, ela deu à luz um filho, e chamou seu nome Samuel, dizendo: Porque eu pedi ao Senhor. Olha só que história maravilhosa. Existia uma mulher que tinha filhos e a outra
não tinha filhos e era amargurada, era triste. E ainda, essa que tinha filhos, caçoava, zombava dela. Mas isso era para que ela buscasse ao Senhor mais e mais intensamente. Às vezes, as pessoas recebem zombarias e elas se entristecem, ao invés de usar aquilo como uma arma para buscar mais ao Senhor com mais intensidade e gerar um objetivo. Ana, ela era zombada porque ela não tinha filhos. E aí, a Penina zombava dela. E Ana, ela se entristecia, porém ela lembrava que existia um Deus fiel, justo e verdadeiro, que olhava para ela. E ela fez um voto. Ela falou: Senhor, se tu se lembrar de mim, se tu se compadecer de mim e me conceder um filho, eu o darei e nenhuma navalha passará sobre a cabeça dele. Olha só, Ana fez um voto, fez um compromisso. E Deus, ele ouviu a oração da Ana. E quando Ana foi a um templo para orar, o sacerdote viu ela que ela estava orando. E ela confessou ao sacerdote que estava fazendo uma oração, que estava com o coração contrido. E o sacerdote falou: que Deus se compadeça de ti. Então nós também podemos conversar com pessoas que têm compromisso com Deus, para que essas pessoas possam liberar uma bênção sobre a nossa vida e que Deus seja favorável a essa pessoa. E aconteceu. Deus foi favorável, conforme a palavra do sacerdote, conforme a oração de Ana, conforme o voto dela. E ela cumpriu o voto. Ela entregou o sacrifício a Deus, o filho a Deus. Entregou o filho a Deus. Então, quando você estiver amargurado, triste, entregue a sua oração a Deus, confie a Deus. Faça um voto de compromisso com Deus e cumpra esse voto quando Deus responder a sua oração. Não abandone Deus quando Deus te conceder aquilo que Ele quer, aquilo que você quer. Honre o compromisso. Tenha compromisso com Deus. Faça um voto com Deus, mas honre o compromisso, porque Deus, Ele honra, Ele é fiel. Amém? Glória a Deus. Darei a bênção sacerdotal. Números capítulo 6, versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Versículo 25. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Versículo 26. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Darei também a bênção apostólica, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14, da King James. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Tenha um excelente dia. Amém. Ore, não se entristece. Ore, faça um voto com Deus e cumpra o voto. Amém.